Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer ao presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência. Não, estou pedindo não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Ah, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Jornal, que me fica rápido a hora de empurrão que o general... Olha aqui, garoto. Olha aqui. Mete a mão, tá? Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O arquivo especial relembra esse momento da história política do país. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder. Começa uma década marcada pela radicalização política. Em 1937, com o pretexto de acabar com a instabilidade política, Vargas dá um golpe. Nasce o Estado Novo, um regime autoritário com características do fascismo europeu. Em 1939, Getúlio cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP fica responsável pela censura dos meios de comunicação e pela divulgação do Estado Novo. Nada que fosse contra o regime, nenhuma crítica ao presidente poderia ser publicada. A propaganda política do DIP investiu no culto à figura do líder. As crianças foram os alvos dessa propaganda. As cartilhas escolares divulgavam uma imagem de Getúlio Vargas como um pai para o Brasil. Esta ilustração mostra uma multidão de crianças encantadas, ouvindo Vargas. Por outro lado, o rádio e o cinema passaram a enaltecer as ações do presidente. Esta imagem, com uma superposição de dois filmes, sugeria o líder pairando acima de um povo contente. O Estado Novo durou 8 anos. Eu acho que a década de 70 começou na década de 60. E no Brasil, mais especificamente, começou no dia 13 de dezembro de 1968. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, fica decretado o recesso do Congresso Nacional. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, é decretado o ato institucional número 5. O governo militar fecha o Congresso Nacional, promove prisões arbitrárias,
endurece a censura. O Brasil vive o momento mais sombrio da ditadura. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil. A década de 70 no Brasil foi um período marcado pela sucessão de governos militares, onde brasileiros eram caçados, exilados e proibidos de exercer suas profissões. Centenas de milhares de pessoas foram perseguidas pela ditadura. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. A censura atuava em todas as áreas da sociedade. Cenas de filmes, versos de músicas, notícias de jornais, peças de teatro e livros eram mutilados, cortados, vetados, às vezes de forma incompreensível. Nos jornais, muitas notícias eram censuradas. Como protesto, o Estado de São Paulo publicava versos dos Lusíadas para preencher os espaços vazios. O Pasquim brincou com o grito do Ipiranga e 9 de seus jornalistas foram presos. Uma das características da democracia é a liberdade de imprensa. Ela está prevista na Constituição. É muito bom que a imprensa seja caracterizada pela pluralidade, que haja diversas correntes de opinião através de jornais, da televisão, de rádio, que muitas pessoas possam trazer notícias, interpretá-las, fazer de forma variada e que eu, ao receber essas notícias como público, possa interpretar também que toda notícia veiculada é sempre subjetiva. Ela traz um fato, mas interpretado, escolhido, apresentado de uma forma subjetiva. Isso faz parte da liberdade de imprensa, isso é positivo. Eu, como ouvinte, como telespectador, como leitor e como cidadão, tenho que aproveitar essa imensa liberdade de imprensa, avaliar a quais interesses cada notícia corresponde, por que tal rede, por que tal jornal, por que tal rádio publicou isso e não outra coisa. Comparar notícias distintas, comparar a mesma notícia em órgãos distintos e começar a formar opinião. A liberdade de imprensa é um grande privilégio que custou muito aos brasileiros obter. Ela já foi negada diversas vezes na história do país. Nós temos jornalistas assassinados como Líbero Badaró e Vladimir Herzog. A liberdade de imprensa é um privilégio, mas ela pressupõe também um cidadão capaz de interagir com a notícia e poder formar sua própria opinião. Leia muito, interprete, compare diversas notícias, não aceite simplesmente porque está dado e pense, cidadania e liberdade são aprendizados, não são dados prontos. Liberdade de imprensa é um grande valor.